Olá, pessoal. Que beleza, hein? Já tenho aqui 7 pessoas conectadas nesse nosso encontro ao vivo, nesta segunda-feira, 30 de março. Que bom que vocês já estão aí. Me deem, por favor, um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo e me ouvindo bem? Por favor. Obrigado, Gabriel Gomes. Obrigado. É, nós vamos. Obrigado, gente. Vendo e ouvindo bem. Eu vou perguntar assim: você me ouve? Aí vocês me respondem igual certo governador aí, né? Ouvo sim. Fernando, obrigado, Fernando. Regiane Brandão, beleza. O nosso horário de início da live é 8h15, não é isso? São exatamente 8h15 agora. Primeiro, a gente vai começando devagar e os colegas vão conectando aí aos poucos, né? A gente vai dando início aos nossos apontamentos desta nossa primeira live. A minha expectativa é que, a partir dessa semana, nós façamos uma live por semana, tá bom? Para cada um dos períodos que eu leciono. A live é ao vivo e depois, com o link, você ainda poderá acessá-la, de repente, para tomar nota de alguma coisa, para rever, né? Vai ficar disponível para esse acesso posterior, né? Nós vamos ter um momento semanal de live ao vivo. Eu estou dando preferência para essa live acontecer à noite, porque alguns alunos que estudam pela manhã já, inclusive, me disseram que na parte da manhã, por não estar acontecendo aula regularmente na faculdade, na parte da manhã, ajudando a cuidar da casa, né, estão envolvidos com outras atividades. Então, como para mim não tem problema nenhum, eu estou dando preferência para a realização da live no noturno, né? Espero que isso seja bom para a maioria de vocês também, né? Espero que seja. Estou planejando aqui para, em breve, talvez não, mas na outra semana, na segunda semana, e aí na semana que vem eu vou usar isso através do aplicativo Google Classroom, nós vamos realizar a atividade valendo 30 pontos por meio de algum recurso online. Provavelmente por meio do portal da faculdade, tá bom? Mas eu vou informar vocês depois sobre isso, vou gravar um vídeo breve explicando como é que vai funcionar, para que todos tenham a oportunidade de se prepararem. Tá legal? Na semana passada, eu ainda estava de atestado médico,
mas já disponibilizei para vocês um conteúdo de natureza um pouco revisional. Nós temos uma situação concreta que é a seguinte: as duas turmas de primeiro período estavam com uma aula de desnível. E aí eu precisava adequar esse desnível da sala de alguma maneira. Então, na semana passada, eu elaborei aí uma espécie de roteiro de revisão, e com esta live de hoje, a gente pretende estabelecer uma síntese de tudo que nós estudamos até agora, porque nesta semana já, provavelmente amanhã ou quarta-feira, eu já tenho esse material, inclusive, parte dele já está gravado, mas eu tive que gravar uma série de conteúdos em função de uma disciplina da pós-graduação que nós estamos realizando emergencialmente através desse mesmo sistema, né, de ensino remoto. Então, eu tive que gravar lá para pós-graduação 15 videoaulas, 11 videoaulas e outros 4 vídeos que a gente chama de videodica, e também 3 lives ao vivo. Então, eu estou em casa, mas o trabalho continua a todo vapor, graças a Deus, porque a gente sabe, como professor, a gente sabe muito bem que o seu ritmo de estudo a gente tem que ser preservado, né? O prejuízo de quebrar completamente o ritmo de estudo é muito grande. Então, no que tem dependido de nós, professores, a gente tem tentado se desdobrar para produzir a maior quantidade e a melhor qualidade de material possível para que vocês sejam bem atendidos, né? Eu vou dizer para vocês com sinceridade, o meu atestado acabou na sexta-feira passada, mas de segunda para cá, eu tenho trabalhado, mas trabalhado muito, graças a Deus. Aquela bastante, graças a Deus, e sei que o meu trabalho ele tem um impacto positivo na vida das pessoas com as quais eu tenho me comunicado. Eu sei que com relação a vocês do primeiro período, eu estou deficitário. A partir dessa semana, eu vou chegar junto com vocês. Acompanhem todos os movimentos do aplicativo Google Classroom, porque lá é o nosso ponto de encontro, né? Todo o material, todo o conteúdo, as informações relativas à disciplina serão disponibilizadas lá no material. Bom, vamos conversar rapidamente de modo a sintetizar o nosso conteúdo, nos preparando já para a nossa primeira prova. As nossas primeiras aulas de filosofia, nas nossas primeiras aulas de filosofia, nós cuidamos, primeiro, de compreender algumas características desse modo de conhecer a realidade que nós chamamos de filosofia. Dentro dessa tentativa de entender as características gerais da filosofia, nós tivemos a chance também de entender que não é qualquer pensamento que pode ser chamado de filosofia, né? Para ser filosofia, tem que respeitar a 3 critérios, que a gente chama carinhosamente de critérios da reflexão filosófica. Que critérios são esses? O critério da radicalidade, o critério da criticidade e o critério da globalidade. Portanto, a gente vai estar diante de uma reflexão filosófica sobre a vida,
quando ela tiver profundidade, rigor lógico e abordar aquela realidade de modo global ou do modo mais completo e complexo possível. Entendemos também, no decorrer das nossas aulas anteriores, que essa forma de pensar, ela não é tão antiga quanto a humanidade, muito pelo contrário, ela começou a existir aí por volta do século VI antes de Cristo, com um cara chamado Tales, lá na cidade de Mileto. A partir daí, essa postura que nós denominamos como postura filosófica, como atitude filosófica, passa a compor o modo de pensar do mundo ocidental, a forma de interpretar a realidade. Tivemos também a oportunidade de compreender as características dos discursos, das narrativas anteriores à filosofia, às quais nós chamamos de mitologias, sabendo que não apenas os gregos criaram mitologias, mas toda a antiguidade, todos os povos antigos acabaram criando suas mitologias. Isso também foi objeto de análise nossa. Lembramos lá que essas mitologias eram transmitidas via oral, né, através apenas da fala, que elas tinham um forte apelo ao sobrenatural, a forças sobrenaturais, que elas eram garantidas pela força da fé, que elas não suportavam perguntas. Inclusive, a respeito disso, eu recomendei a vocês, através do Google Classroom, eu recomendei a vocês assistirem um pequeno vídeo que está lá alocado na plataforma do IGTV do Instagram. E depois começamos a entender que a filosofia nasce em contraposição a todo esse processo que predominava no mundo, que era o processo mitológico. A filosofia, de alguma forma, se contrapõe a isso enquanto metodologia, e uma nova forma de explicar nasce com a filosofia. E aí, próximos já às últimas aulas, nós lembramos que os pré-socráticos têm um conjunto de conceitos muito interessantes, que são o conceito de cosmos, de arqué, de causalidade, de logos e de physis. Eles compõem uma filosofia na qual esses conceitos todos são conjugados. Não há, que eu repito essa ideia que nós já trabalhamos, não há uma ordem escalonada entre esses conceitos, não é um prioritário ao outro, e eles também não foram, na época dos pré-socráticos, pensados de modo didático, como nós abordamos quando estudamos esses conceitos. Eles são separados dessa maneira pelos estudiosos da história da filosofia. E aí, quando eu acabei precisando faltar na semana anterior ao isolamento social, estávamos discutindo sobre a filosofia socrática. E aí várias coisas já foram tratadas nas duas turmas. Sócrates é uma figura super emblemática, né, na história da filosofia, um cara que chama muita atenção pelo jeito dele de ser, e vários filósofos ao longo da história da filosofia trataram Sócrates como uma espécie de guru da filosofia, né, como uma espécie de ícone da filosofia, vale até dizer de mártir da filosofia. Mártir da filosofia, porque como nós tivemos a oportunidade de abordar, e apenas para recapitular, o filósofo Sócrates fora injustamente condenado pelo tribunal ateniense, porque ele representava uma ameaça para os sofistas e para os políticos da época, né? É muito interessante, vale a pena a gente recordar essa ideia,
é muito interessante quando nós nos deparamos com o livro de Platão chamado A Apologia de Sócrates. No livro A Apologia de Sócrates, a gente vê claramente que há uma armação muito bem arquitetada para condenar Sócrates à morte. E essa armação ela é elaborada a partir de acusações que não têm fundamento, mas que, de alguma forma, legitimam aquela condenação que eles pretendem estabelecer da figura socrática. Muito interessante isso. Quais são as duas acusações formais que foram feitas com relação a Sócrates? A primeira delas, a de que Sócrates corrompia a juventude. Era uma péssima influência para os jovens. Ensinava coisas erradas para a juventude. A segunda delas é que ele meio que blasfemava contra as divindades gregas. E ele, no decorrer da argumentação que ele faz com relação a essas acusações, a defesa que ele apresenta, fica bastante claro que ele não é culpado, mas, ao final, ele é condenado a si mesmo. Bom, vale a pena a gente relembrar um tópico importante que tem a ver com Sócrates ser esse ponto de referência na história da filosofia medieval. Desculpa, da filosofia antiga. Existe uma filosofia até Sócrates, com Sócrates ela muda de perfil. Em outras palavras, o objeto da filosofia, a preocupação dos filósofos, o conteúdo da filosofia muda com o aparecimento de Sócrates. A gente costuma dizer que, com Sócrates, a filosofia deixa de ser cosmológica, passa a ser antropológica. A palavra cosmos, como você sabe, por já ter estudado isso aí na primeira fase da filosofia, é uma palavra de natureza que revela a preocupação com o mundo, com o cosmos, com o funcionamento do cosmos, né? Antes da filosofia, existiam cosmogonias, porque eram explicações sobre o cosmos baseadas em mitos. E depois de Sócrates, e depois da filosofia, existem cosmologias. Essas duas palavras são parecidas, mas elas designam estratégias e momentos bem distintos no conjunto de explicações sobre o mundo. E o que Sócrates faz? Sócrates não desvaloriza a filosofia que tinha sido desenvolvida até então. Ele não descarta, ele não desvaloriza, ele não menospreza, mas ele propõe um novo objeto de estudo, a preocupação dos filósofos. Como a palavra anthropos significa humano em grego, os autores costumam, meio impropriamente, dizer que Sócrates leva a filosofia de uma filosofia cuja abordagem era cosmológica para uma filosofia cuja abordagem é antropológica. Essa mudança, esse divisor de águas tão importante na história da filosofia. Uma outra coisa que eu comentar com você é o conceito da chamada nova areté. O que significa a palavra areté? A palavra areté designa o conjunto de valores que vai ser o conjunto de valores que vai ser repassado de uma geração para outra. Ou seja, de que maneira nós vamos educar a nossa juventude? Que valores nós vamos repassar para a nossa juventude? Bom, antes de Sócrates,
claro que aí não é só a pessoa de Sócrates, mas o contexto socrático de um modo geral, antes dele, essa areté, esse conjunto de valores, era principalmente focado no desenvolvimento das habilidades físicas dos jovens. O grego ele tinha essa grande preocupação de que os adolescentes e jovens se preparassem bem fisicamente, para que, uma vez preparados fisicamente, fossem capazes de representar bem a cidade de Atenas, seja em eventuais combates bélicos, em eventuais guerras, ou em jogos esportivos. Então, aquele jovem que voltava da Olimpíada, ou que voltava de uma batalha, e nessas situações tivesse derrotado muitos inimigos ou adversários, ele era amplamente aplaudido pelos seus pares. Então, isso era ser um grande herói. Isso significava grande virtude. As pessoas eram homenageadas, aplaudidas por agirem, se darem bem nesses ambientes. Com essa proposta socrática, vai haver uma mudança bastante interessante nesse processo, porque o verdadeiro herói na filosofia socrática deixa de ser aquele que derrota os inimigos externos e passa a ser aquele que derrota os inimigos internos, entende? Ou seja, quanto mais eu for capaz de ter autocontrole com relação às forças que estão dentro de mim, melhor eu serei para a minha cidade. Antes era diferente. Quanto mais eu demonstrava força no combate aos adversários externos, melhor eu era para a minha cidade. Sócrates diz, não, se você quer ser muito bom para a sua cidade, é no controle desses inimigos internos que você tem que se tornar um grande diferencial. Percebe a mudança de foco ou de enfoque na filosofia trazida, apresentada pelo nosso filósofo Sócrates? Então, essa é uma questão bastante importante. Daí vai nascer, eu estou dando uma olhada aqui, porque eu elaborei um roteiro, né, para dirigir a minha fala com vocês nessa live, para ser bastante com o seu tempo e com a sua atenção, né, dedicada aqui a esse nosso momento. Então, uma outra questão, uma coisa que decorre disso, é uma frase socrática que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, o verdadeiro conhecimento do mundo e o lugar a partir do qual nós realmente fazemos diferença na história da nossa sociedade é a partir do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é muito bacana e tem um conteúdo de filosofia socrática muito forte, muito grande. Caminhando para o encerramento da minha apresentação, se você tem alguma pergunta, seja sobre Sócrates, sofistas, seja sobre a matéria que nós estudamos até aqui, digita sua pergunta aqui no chat, que ao terminar eu vou responder aos questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Eu estou aqui para isso, para atender você na sua necessidade. Uma outra questão que é muito importante que a gente se lembre dela quando estuda a filosofia socrática é a famosa divergência entre Sócrates e os sofistas. Você deve estar se lembrando que aquele material nosso em PDF, aquele material disponibilizado lá na Google, aquele material tem um quadro no final da parte que trata de Sócrates e os sofistas,
fazer um paralelo com importantes questões desta conturbada relação entre Sócrates e os sofistas. Quem eram os filósofos sofistas? Pessoas especialistas em retórica, pessoas especialistas na capacidade de convencer o outro acerca da validade daquilo que estavam afirmando, mesmo que, do ponto de vista do conteúdo, aquele discurso não fosse válido, ou até mesmo não fosse verdadeiro. Para os sofistas, desde que uma verdade fosse retoricamente construída, e por ser retoricamente construída, fosse capaz de convencer o interlocutor da sua validade, ela poderia ser aceita como verdade. E Sócrates vai na contramão dessa proposta, porque para Sócrates, a verdade é objetiva. A verdade precisa ser objetivamente buscada. Na turma do matutino, nós tivemos a oportunidade de trabalhar de modo um pouco mais detalhado a diferença entre objetividade e subjetividade. Eu quero só recuperar essa ideia para poder compartilhar uma vez mais com vocês e também chamar a atenção, especialmente dos alunos aí do noturno. Veja bem, uma coisa é objetiva quando ela pode ser verificável ou é verificável de modo fático pelas pessoas que estão diante daquela realidade. Vou lhes dar um exemplo. Eu estou com uma caneta esferográfica na minha mão. E essa caneta é vermelha, é de tinta vermelha. Eu posso, inclusive, mostrar para você que ela é vermelha. Olha aqui, ó. Você viu acabar de assinar, tá vendo? Ó. Não há dúvida, tá vendo? É objetiva esta informação. Eu estou com uma caneta cuja tinta é vermelha em minhas mãos e mostrei para você. Isso é algo objetivo. Para Sócrates, a verdade é dotada desta objetividade. Todas as pessoas que estão me acompanhando agora, aquelas que assistirão a live posteriormente, olharão para essa realidade. Realmente, a caneta que o professor José Luciano mostrou era vermelha. Ele estava com a caneta na mão. Isso é objetivo. Eu vou, um exemplo bem tosco, mas eu vou dar um exemplo agora do que seria subjetivo. Vou dizer para você, a cor vermelha é bonita. É bom ter uma caneta vermelha nas mãos agora, para dar exemplo. Essas duas afirmações, é bom ter uma caneta vermelha nas mãos para dar um exemplo, ela é subjetiva. É bom para quem, professor? É bom para você que está fazendo essa live agora. Para mim não tem nada a ver, não é bom nem ruim. A cor vermelha é bonita. Bonita para quem? Para mim, eu gosto da cor vermelha. E você? Você gosta? Professor, eu não. Eu gosto. Veja que essas duas afirmações sobre a cor da caneta, elas são subjetivas. Para os sofistas, a verdade ela era predominantemente subjetiva. Então, se eu for capaz de convencer você que, retoricamente falando, que o vermelho é melhor que a caneta azul ficou lá em cima, veja bem. Se eu for capaz de convencer você de que a caneta vermelha, essa aqui é do escritório, é melhor do que essa caneta azul, essa vai ser uma verdade dotada de universalidade para os sofistas, né? Se numa outra ocasião for necessário que eu te convença que a caneta azul é melhor do que a vermelha e eu consigo organizar isso retoricamente para que se chegue a essa conclusão,
pronto, essa vai ser a verdade. Então, dê uma olhada atenta nessas divergências entre Sócrates e os sofistas, sobretudo no que diz respeito ao posicionamento que eles têm com relação à verdade. Né? Preparei para a gente fazer essa revisão, esses pontos aí. Eu insisto com você para fazer a leitura daqueles PDFs. A nossa primeira atividade avaliativa vai ser até Sócrates e os sofistas, até os módulos que tratam disso aí, tá bom? Então, é fundamental que você faça essa leitura aí bem feita. Nos dias subsequentes, eu vou postar lá no Google Classroom informações sobre sobre a nossa atividade avaliativa. Nosso próximo encontro, que será a partir de um vídeo que eu vou disponibilizar na Google Classroom, já vai ser para tratar da filosofia de Platão. O que eu quero pedir a você para complementar esse nosso estudo aqui? Pegue lá os dois módulos que tratam. Primeiro trata da filosofia socrática e o outro capítulo que trata da relação entre Sócrates e os sofistas. Faça uma lida atenta e detalhada nesses módulos. Se você tiver dúvida, anote sua dúvida para que nós possamos saná-la no momento oportuno. Eu estou acompanhando aqui o chat. Me diga uma coisa, vocês me ouviram bem? Só me dá um feedback aqui. Um joinha. Dá uma moral pro tio. Alguém tem alguma pergunta sobre os conteúdos que nós estudamos até aqui? Quer fazer essa pergunta? Obrigado. Obrigado, Ana. Igor. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser pergunta, escreve a palavra pergunta que eu espero um pouquinho. Ouvindo bem, sem perguntas no momento. Me falou aqui Tatiane. Parabéns, professor. Perfeito. Oh, obrigado, Regiane. Sem perguntas, Ana Luísa. Ok. Pessoal, opa, o Vitor tem uma pergunta. Pode escrever aí, Vitor. O Gabriel pergunta assim: surgiu os sofistas, por que tiveram participação na morte de Sócrates? Como surgiram os sofistas e por que tiveram participação na morte de Sócrates? O Gabriel, bom, os sofistas, eu acho importante até fazer um esclarecimento rápido nesse sentido. Os sofistas foram vistos tradicionalmente pela história da filosofia como charlatões. Sócrates, Platão, Aristóteles e a tradição, de modo geral, da história da filosofia sempre viram os sofistas de um modo muito, muito negativo. Como é que eles surgiram? Eles surgiram no momento em que a democracia ateniense estava num desenvolvimento muito intenso. Então, aquelas pessoas, aqueles filósofos, foram dominando pouco a pouco essa técnica de fala em público. A minha conexão está instável aqui, muito estranho. Espero que não tenha atrapalhado. Como eles eram pessoas com uma capacidade argumentativa muito forte, eles acabaram se destacando. E por que eles tiveram participação na morte de Sócrates?
porque Sócrates e os sofistas eles se enfrentavam frequentemente. E a forma como Sócrates se contrapunha aos sofistas acabou gerando uma rejeição por parte dos sofistas. E isso acabou levando a essa inimizade entre eles. Apenas porque nós estamos falando sobre os sofistas, vamos lembrar dois dos maiores sofistas que nós temos alguma coisa escrita sobre eles na história. O primeiro deles é Protágoras, que é uma referência para a ideia do individualismo, né? Ele tem uma frase famosa que diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, enquanto são, e daquelas que não são enquanto não são. Para dizer, tudo aquilo que está compatível com a opinião do indivíduo é válido. O que não está, não é válido. O outro sofista importante é um sofista chamado Górgias, que é ainda mais relativista que o Protágoras. Ele é citado como uma espécie de nihilista, né? De cético. Para ele era absolutamente impossível que existisse qualquer coisa que pudesse ser chamada de verdade. Ok? O Gabriel, espero ter conseguido enfrentar a sua pergunta. Caso contrário, você pode perguntar de novo aí, tá bom? Eu tenho aqui, obrigado, Ludmila. A dúvida que tinha foi respondida. Vitor, para Sócrates, nós sabemos a opinião sobre os sofistas. Mas e em relação aos sofistas, para com Sócrates? Qual era o conceito deles em relação a Sócrates? Muito boa pergunta, viu, Bruno? Nós sabemos que Sócrates não gostava deles. E eles? O que pensavam sobre Sócrates? De modo geral, nós temos poucos registros sobre isso, porque quem contou a história foram aqueles que concordavam com Sócrates, entende? Então, nós temos, na tradição da história, muito mais posicionamentos que revelam esse lado da visão socrática. É que eles não gostavam, eles conseguiram muito prestígio social. Quando eles estavam por chegar numa determinada cidade nova, eles eram ambulantes, conforme está lá naquele quadro que eu falei para vocês. Como eles eram ambulantes, quando eles estavam por chegar numa cidade, era muito comum que as pessoas fossem ao encontro deles na porta da cidade. Porque eles eram encantadores, quando falavam, né? Tinha uma retórica extremamente convincente, agradável, gostosa de ouvir. E esse prestígio, esse poder, era muito fortemente combatido por Sócrates. Então, o que nós podemos apurar é que eles viam Sócrates como um bobo, né? Eles viam Sócrates como uma cria perdida, sabe? E a crítica deles a Sócrates era muito ferrenha por causa disso. Eles não conseguiam entender como é que alguém que podia ter melhores condições de vida pudesse ficar tão pessimamente como Sócrates vivia do ponto de vista social, andava sujo pela rua e assim por diante, né? Penso que passa por aí a resposta, tá bom, Vitor? Muito boa a sua pergunta, obrigado. Ok. A Naira, boa pergunta. Só temos acesso à versão dos discípulos de Sócrates. É isso mesmo, Naira. Como eu falei, né? Legal. Mais alguém fez pergunta e passou despercebido aqui? A dúvida que já tinha. Ok. Tá bom. Nós temos 40 minutos de live, começamos um pouquinho antes menos de 41 minutos de live. Eu pensei que ela fosse durar mais ou menos isso mesmo, 40, 45 minutos. Também não precisa muito mais do que isso, não, até porque nós vamos nos encontrar toda semana com uma live, tá bom? A princípio, vamos manter esse horário de
terça-feira, 8h15, tá bom? Fica bom para vocês assim? Me dá retorno. Ok. Ô, gente, então tá bom. Eu quero... Tá bom. Obrigado, Ana. Tá ótimo, combinado. Uhum. Então vamos ficar combinados assim. Na próxima 20h15, a gente faz outra live, tá bom? Se quiserem, no início da live, já apresentarem alguma pergunta, tudo bem. A gente começa pelas perguntas de vocês, tá bom? De todo modo, eu vou preparar um roteiro para falar. Se não der tempo de eu falar o meu roteiro, a gente faz uma outra live na quarta-feira. Eu falei para vocês na terça, não, na segunda-feira, 8h15. Segunda-feira, 8h15, tá bom? Muito bom falar com vocês. Continuem frequentando o Google Classroom. É através da sala virtual que a gente vai estabelecer nossos contatos. Coloquem aí no grupo, por favor, duas coisas. Primeira, coloca aí no grupo, deixa a live salva no canal. Isso. Primeiro, então, coloca aí no grupo que a live vai ficar salva no canal, bastando clicar no mesmo link que você vai ter acesso. Segundo, coloca para mim no grupo do WhatsApp de vocês, Matutino e Noturno, que na segunda-feira que vem, 8h15, nós temos mais uma live, tá bom? O link da próxima live eu coloco lá no Google Classroom, escrito assim, segunda live. Tá legal? Obrigado pela companhia. Tenham uma boa noite, boa semana de estudos e a gente se vê, tá bom? Estamos juntos. Abraço.